A judicialização talvez seja a pior parte, justamente porque eles não estão sujeitos ao crivo do eleitor. Então, imagina só o seguinte, né? Muitas pessoas no Brasil votaram no Lula devido a uma pesada propaganda da Rede Globo, devido ao suborno eleitoral, que é a série de bolsas assistencialistas, mas existe uma maioria no Brasil que tem valores morais tradicionais. Pessoas contra o aborto, pessoas patriotas, pessoas contra essas prisões arbitrárias e injustas, que são prisões políticas, né, contra as pessoas que estavam lá no 8 de janeiro. E ainda mais sabendo, principalmente por canais de informação independentes e verdadeiros, como te atualizei, as pessoas ficam sabendo das condições desumanas nas quais se encontram essas pessoas inocentes, pacíficas, que foram presas no 8 de janeiro. Então, aí sim, por motivos puramente eleitoreiros, existe uma mínima possibilidade do Lula não vetar a anistia. É claro que o desejo do Lula, que é uma pessoa desumana, é o pior possível, mas ele, como um governante maquiavélico, vai pensar em o que pega bem politicamente, diferente dos juízes do STF, cuja única preocupação são acordos com quem já está no governo. Então, o STF, sim, é capaz de judicializar essa questão e impedir a anistia desses presos políticos. Isso porque o STF é o aparelho que o sistema usa, completamente insulado contra qualquer disciplina que venha de uma resistência popular, já que eles são uma burocracia não eleita, e eles são capazes de manter os presos políticos presos. Por quê? Para mostrar força, para mostrar que, no final das contas, quem manda é o judiciário, e que a decisão do judiciário teria que passar por cima de qualquer questão de valor moral, ou humanitária, ou constitucional, ou de acordos de direitos humanos que estão sendo todos desrespeitados. Os presos políticos do 8 de janeiro estão sendo tratados em desacordo com os acordos internacionais que o Brasil assinou. Nós não podemos permitir prisões políticas ou tratamento desumano desses presos políticos. Isso é uma questão para ser levada para tribunais internacionais. Só que o STF não respeita isso, nem assume a responsabilidade por isso. Eles se protegem no alto das suas torres de marfim e cometem os piores desmandos. Mas, na cabeça deles, é isso que eles estão fazendo mesmo. Estão dizendo que a canetada de um ministro do STF vale mais do que a lei, vale mais do que os acordos internacionais de direitos humanos, vale mais do que a ética, vale mais do que a vontade do povo e vale mais do que a dignidade daqueles seres humanos inocentes que estão presos. E ainda por cima eles têm a cara de pau de falar que a direita fala em anistia por motivos eleitoreiros, quando nós estamos protestando contra isso desde que aconteceu, desde 8 de janeiro de 2023. A direita está se arriscando por isso, está sendo censurada por isso. Nós temos pessoas exiladas na Flórida por defenderem os presos políticos. Eu tomo Shadowban toda hora, meu canal é desmonetizado toda hora porque eu defendo esses presos políticos. E eles têm a cara de pau de falar que é por motivo eleitoreiro. Sabe por quê? Porque, no final das contas, a esquerda não consegue pensar fora do que eles mesmos fazem. Eles mesmos nunca terão empatia por ninguém. E eles acham que tudo é eleitoreiro. Vocês acham que algum esquerdista realmente tem Jesus no coração e se preocupa com os nenês? Ou eles só vão à igreja e falam contra o aborto em ano eleitoral? A esquerda faz isso. Nós não. Nós da direita temos princípios. Eu falei com o Bolsonaro ano passado. Perguntaram para o Bolsonaro o que ele achava mais importante no Brasil. Ele podia ter dito qualquer coisa. Ele podia ter dito combater o ativismo judicial, tá ok? Voto impresso auditável, tá ok? Que são temas importantíssimos. Mas o Bolsonaro respondeu algo que me deixou positivamente surpreso. Eu que já tinha ele em alta conta. Ele falou: a coisa mais importante que tem nesse país, tá ok? É soltar os presos políticos do 8 de janeiro, porque é uma maldade o que estão fazendo com ele. Naquele momento eu vi que o Bolsonaro é um homem que pode ter lá os seus defeitos, mas ele coloca a dignidade do ser humano acima da politicagem. Isso você só vai encontrar na direita. Não espere isso do ministro do STF, não espere nem que o ministro do STF consiga compreender que exista pessoas com princípios, porque está tão além deles que eles não conseguem nem ter a compreensão intelectual, muito menos moral. Mas o fato é que eles vão inventar qualquer coisa, inclusive falar em clima. Ai, não tem clima para soltura. Pelo amor de Deus! Juiz tem que decidir segundo a lei, não segundo o clima. Não interessa o clima. A ideia do direito é justamente
não deixar com que clima, sentimentalismos, emoções, propaganda passem por cima do que é correto. E o que é correto é soltar os presos políticos. Primeiro que não tem essa de não tem clima. A maioria da população é contra essas prisões políticas. Mas mesmo se não fosse, o juiz tem que proteger o indivíduo mesmo que não tenha clima. E eles vêm usar clima como argumento. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.